No caso, eu estou gravando. Muito bem. Então, fica aí agora. Pessoal, Diga. o senhor já me colocou como Como co-host já. co-host? Já. E onde e qual? É porque não apareceu nenhuma opção aqui para mim diferente. De gravar? Isso. Rapaz, aqui aparece naquela sequência que você tem microfone, vídeo, participantes, etc. No final, você tem a opção de gravar, ou nos 3 pontinhos, ou expressamente visível. Apareceu agora. Ah, beleza. Pronto. Pronto, beleza. Bom, muito bem, então. Meu bom dia para todas e para todos. Hoje nós daremos prosseguimento à visão que eu estou tentando transmitir para vocês a respeito da teoria geral do processo, mas eu não sei se vocês têm percebido, sempre com uma preocupação no sentido de que esse modo de ver a teoria geral do processo em nada difere do modo de ver a teoria geral do direito, né? Apenas aquilo que é aplicável à teoria geral do direito é também aplicável à teoria geral do processo. Nós, nos 3 últimos contatos que tivemos, batemos bastante nessa tecla. E também chegamos a tratar da fenomenologia processual. Nós chegamos a mostrar aquela situação em que a gente percebe que há necessidade da produção de um tipo específico de, entre aspas, direito. A gente viu que, onde quer que exista um ser humano, esse ser humano manifestará uma posição favorável em relação a algum bem da vida. A gente viu que os seres humanos tendem a se agregar. Se agregamos seres humanos, agregamos posições favoráveis desses seres humanos em relação a bens da vida. Quem tem uma posição favorável em relação ao bem da vida tem um interesse nesse bem da vida. Esse que tem a posição favorável ao sujeito, o bem da vida em relação ao qual há a manifestação de uma posição favorável é o objeto do interesse. Então, o interesse é a posição favorável, o sujeito do interesse é aquele que manifesta uma posição favorável em relação a determinado bem da vida, e o bem da vida é o objeto do interesse. Vimos que, de um modo geral, esse convívio tem em si um potencial para que surjam conflitos de interesses, uma vez que os bens da vida não existem em quantidade suficiente para atender às necessidades de todos que nele manifestem interesse. Em razão do que criou-se um arcabouço normativo que é voltado para dizer, com antecedência, de modo geral, abstrato e impessoal, diante do surgimento de conflitos intersubjetivos de interesses, qual dos sujeitos deve ter acesso a esse bem da vida. Esse, a quem é assegurado acesso ao bem da vida, tem uma situação jurídica ativa, tem um interesse juridicamente protegido. Aquele que o sistema jurídico diz que deve garantir o acesso que ao outro é assegurado, é titular de uma situação jurídica passiva, é titular de interesse juridicamente subordinado. Há entre esses sujeitos uma relação jurídica. E mesmo nesses casos de conflito intersubjetivo de interesses, de um modo geral, na quase totalidade das vezes, esses sujeitos atuam em consonância com esse conjunto normativo, cada um se reconhecendo na qualidade de titular de uma situação jurídica ativa ou na qualidade de titular de uma situação jurídica passiva. Assim é que, de um modo geral, por exemplo, numa relação jurídica locatícia, o comum é que, no que se refere ao pagamento do aluguel, o locatário se reconheça numa situação jurídica passiva e pague o aluguel ao locador. E, de sua vez, nessa mesma relação jurídica, olhando agora pela ótica do direito à posse direta do bem que o locatário tem,
O locador, que recebe o aluguel mensal, se reconhece na situação jurídica passiva, consistente em garantir ao locatário a posse direta do bem locado. Então, as relações jurídicas, elas sempre trazem em si a possibilidade de você olhar para ela, a relação jurídica, por diversos ângulos, identificando, a depender do ângulo em que se coloque, situações jurídicas ativas e situações jurídicas passivas. De um modo geral, como eu disse, é bastante a existência desse amplo sistema jurídico normativo para que as pessoas se reconheçam nessas posições e os conflitos intersubjetivos de interesses, malgrado tenham um potencial para se desequilibrar, se mantenham equilibrados. Portanto, ao lado daquela situação consistente em promover uma organização no modo de convivência dessas pessoas, no que toca à segurança, saúde, etc., também se percebeu que há necessidade de que aquele grupo que em todo grupo maior existe, que já se ocupava da segurança, da saúde, da educação dos demais, também passe a se ocupar da produção de normas que vão reger o comportamento dessas pessoas. Essas normas gerais, abstratas e impessoais, que consistem no direito positivo. Bom, mas mesmo assim, haverá situações em que as pessoas envolvidas nesse conflito não se reconhecerão na qualidade de titulares de situações jurídicas passivas. Ambos se considerarão titulares de direitos, de situações jurídicas ativas, e, portanto, acham que a ele é que deve ser assegurado o acesso ao bem da vida. Numa situação em que, num quadro desse... Com licença, por favor. Então, nessas situações em que ninguém se reconhece, eventualmente, como titular de uma situação jurídica passiva, o produto disso é o desequilíbrio do conflito intersubjetivo de interesses. O produto disso é o surgimento de uma relação jurídica com uma específica qualificação. Há uma pretensão resistida. Há um conflito de interesses que é regulado pelo direito, porque há normas que regem o acesso a esse bem da vida. Mas essa relação jurídica que é regulada pelo direito é marcada por uma pretensão resistida. Surge, então, a lide, que é o grande mal social. A lide, que é a patologia que nós, do mundo jurídico, somos treinados para retirar do seio da sociedade, ou para evitar que ela se instaure no seio da sociedade. Assim como na medicina, o médico previne a doença, nós prevenimos lides, nós do mundo jurídico. Assim como na medicina, o médico trata da doença, nós tratamos das lides. Nós resolvemos as lides que já estão postas, que já estão aí. Então, a lide é, para nós, a grande patologia. É a lide que faz com que existamos como operadores do direito. Vocês, ao optarem por fazer um curso de direito, optaram por cuidar dessa patologia social, seja atuando de modo a evitar que ela surja, por exemplo, elaborando bons contratos para aqueles que buscarem os seus serviços, seja tratando-as, por exemplo, sendo contratados como advogados para atuar em favor de A ou de B, atuando como membro do Ministério Público, atuando como juiz, atuando como auxiliar da justiça, não importa. Qualquer que seja a situação, nós estaremos sempre às voltas com lides, seja para evitá-las, seja para tratá-las. E aí, eu disse para vocês, agora já começamos a trabalhar um campo que se aproxima do conteúdo real da aula de hoje. Aí eu disse para vocês, veja só, havia já um grupo que se preocupava com saúde, educação e segurança.
Houve a necessidade de se especializar um lado desse grupo para a produção de normas gerais abstratas e impessoais que vão reger a conduta das pessoas na sociedade, e se percebeu que há também a necessidade de uma outra especialização desse grupo. Essa terceira especialização, não na ordem cronológica, estou aqui, obviamente, lançando mão de um recurso didático. Essa terceira especialização, ela é voltada para resolver aqueles casos que, por meio da segunda especialização, que é a produção de normas gerais abstratas e impessoais que rege a conduta das pessoas na sociedade, não foi possível resolver. Essa terceira especialização, ela existe para resolver aqueles casos em que não se sabe, quer dizer, em que os sujeitos envolvidos no conflito não conseguem se identificar quanto a quem, de fato, está numa situação jurídica passiva. Então, é preciso que esse ente, o Estado, se organize agora para dizer, desses casos, qual o direito que deve ser aplicado ao caso concreto, para dizer qual o direito que deve ser aplicado, para dizer qual o direito, para jurisdizer, exercer, portanto, uma atividade jurisdicional. Há, portanto, uma terceira face do Estado, que é voltada para o exercício dessa atividade, a atividade jurisdicional. E é óbvio que, para que essa atividade seja desenvolvida, para que todos os interessados nessa atividade possam ter a segurança de que o conflito em que se envolveram será resolvido mediante a prática de uma sequência de atos que possibilite que essa resolução seja a mais justa possível, se todos têm esse direito, se há o direito de que todos os envolvidos no conflito, todos os sujeitos interessados, saibam com antecedência o que é que vai acontecer para que, ao final, essa terceira face do Estado possa identificar qual é o titular da situação jurídica ativa, então um outro conjunto normativo tem que ser criado. Aí já não será um conjunto normativo voltado para dizer a respeito da conduta das pessoas na sociedade como um todo. Quem compra, paga, quem vende, entrega. Não. Esse conjunto normativo ele é identificável em separado. Ele se presta para regular, para disciplinar o comportamento de todos aqueles que estão envolvidos nesse palco que se caracteriza pela existência de um conflito intersubjetivo de interesses, um conflito de interesses regulado pelo direito, mas não apenas um conflito de interesses regulado pelo direito, um conflito de interesses regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida. Há um conjunto normativo, pois, que está vinculado àquele outro conjunto normativo que rege a conduta das pessoas na sociedade. Se quem vende, entrega, quem compra, paga, acontecendo alguma desarmonia nesse sistema, se quem comprou recebeu, mas não pagou, se quem vendeu, se quem comprou, recebeu o bem, mas não pagou. Se quem vendeu, entregou o bem, mas não recebeu o valor respectivo pela venda, bom, essa pessoa que se sente prejudicada, ela terá que se valer daquela terceira face estatal para resolver o problema em que ela foi envolvida. E essa terceira face estatal atuará de acordo com um conjunto normativo que diz como é que essa atuação se dará, para que, ao final, se possa saber se, de fato, aquele que compareceu frente ao Poder Judiciário, dizendo vendi, entreguei o bem e não recebi o dinheiro, se, de fato, ele está nessa situação jurídica ativa em que ele afirma estar. Então, claramente, eu tenho um conjunto normativo diferente. Claramente, o meu conjunto, esse conjunto normativo que vai reger a conduta dessas pessoas na sociedade, não é
o mesmo conjunto normativo, não é o mesmo conjunto normativo, eu estou tentando aqui mudar, não é o mesmo conjunto normativo que diz quem é que diz quem é que deve cumprir obrigações de tal ordem, quem vendeu entrega, quem paga, quem compra paga, e por aí vai. Há um conjunto normativo diferente. Esse conjunto normativo, esse conjunto de normas, a gente vai parar um pouco mais tarde, talvez nessa aula de hoje, para poder se dedicar a esse conjunto, olhando-o como um todo, é o que se chama de direito processual. O direito processual é esse conjunto de normas, é essa pleia de normas existente no sistema jurídico. Um sistema jurídico que é uma parcela do sistema jurídico, o sistema jurídico processual, que é uma parcela do sistema jurídico como um todo. Então, esse sistema jurídico processual, ele existe de modo integrado com o sistema jurídico que a gente chama de direito material. Pelo direito material, identifica-se, afinal de contas, quem é titular do interesse juridicamente protegido. Mas, se houver uma dúvida quanto à aplicação do direito material, se houver um problema quanto à identificação de quem é efetivamente titular desse interesse juridicamente protegido, então é preciso que esse assunto seja levado para outro palco, que é o palco do processo, em que, mediante uma sequência de atos pré-ordenada, mediante a incidência de um conjunto de normas que vai dizer como é que os diversos sujeitos envolvidos nisso irão funcionar, principalmente aquele sujeito que vai ser incumbido de dizer, afinal de contas, quem é titular do interesse juridicamente protegido, que é o órgão julgador, que é quem vai dizer quem é titular do interesse juridicamente protegido. Então, esse conjunto ele regula essa atividade. Então, percebam, não teria sentido algum identificar a existência de um conjunto que diz o que se deve fazer quando não se souber qual é o direito material, quando os envolvidos na relação jurídica conflituosa não souberem identificar, não tiverem condição de identificar quem é titular do interesse juridicamente protegido. Esse conjunto, se não existisse o outro conjunto, que é o que é aplicado nesse caso, ele não teria sentido nenhum. Assim como o outro conjunto, que é o conjunto voltado para reger a conduta das pessoas na sociedade. Se simplesmente ele existisse sozinho e não houvesse o conjunto de cá, que é voltado para dizer qual é a norma daqui que deve ser aplicada, quando essa norma daqui fosse violada, essa violação ficaria impune, nada aconteceria. A conclusão, por quê? Porque eu não tenho meios para fazer com que o direito material prevaleça. Quem fornece meios para fazer com que o direito material prevaleça é o direito processual, que, de sua vez, não teria sentido existir se não existisse o direito material. Daí dizer-se que entre o direito material e o direito processual existe uma relação simbiótica, Passamos agora à exibição de alguns slides na sequência da nossa aula. Temos, pois, que o direito material e o direito processual mantêm entre si uma relação simbiótica. É fundamental que a gente perceba isso. É fundamental que a gente saiba distinguir quando é que a gente está diante de uma norma que está voltada para reger a conduta das pessoas na sociedade, para estar voltada para dizer quem é que deve adotar certo comportamento no mundo de um modo geral, do outro conjunto de normas, que é um conjunto de normas
voltado para reger a atuação de um específico número de atores, aqueles que estão naquele palco processual, que ali foram colocados porque a situação em que se envolveram tornou-se uma situação em que eles mesmos não têm condição, perderam a condição, até alguém até tem, mas está achando que está querendo ludibriar o outro, né? Há, de qualquer sorte, uma situação em que é preciso identificar quem é que é titular do interesse juridicamente protegido, quem é titular do interesse juridicamente subordinado. E aí eu disse para vocês, disse isso ainda no final da aula passada, que quando essa estrutura montada para dizer qual direito objetivo a ser aplicado é provocada, ela o é em 3 situações básicas. Por mais vasto que seja o universo de situações da vida que podem ser levadas à apreciação por um órgão julgador, elas serão inseridas tranquilamente em uma dessas 3 áreas. Ou quem provoca o Poder Judiciário quer ver certificada a existência de um direito, ou quer ver executado um direito cuja existência já foi certificada, ou quer adotar uma providência que acautele, que resguarde o resultado útil de qualquer dessas 2 outras atividades. Isso é absolutamente fatal. Aí eu dei exemplo para vocês. Se uma pessoa, não me lembro qual foi o caso prático, mas se uma pessoa entende que a outra, acho que foi isso, que a outra praticou um ato danoso ao seu patrimônio material e a outra se recusa a indenizar, essa pessoa vai ao Poder Judiciário, a que se sentiu prejudicada, vai ao Poder Judiciário, para obter do juiz o reconhecimento de que o outro deve lhe indenizar. O juiz, então, reconhece, por exemplo, que deve haver indenização. E se esse sujeito que está obrigado a indenizar não indenizar, esse mesmo que ganhou a causa volta ao Poder Judiciário e diz: senhor juiz, é preciso agora efetivar aquele provimento jurisdicional de Vossa Excelência, porque o réu, a quem Vossa Excelência impôs a obrigação de me pagar a quantia de 100 mil reais, por exemplo, está se recusando a me pagar. Então, eu preciso agora de atos executivos. Eu preciso de uma tutela executiva. Eu que já obtive de Vossa Excelência uma tutela de certificação, uma tutela cognitiva, eu que obtive de Vossa Excelência a certificação de que eu sou titular do direito de receber do réu a quantia de 100 mil reais, agora eu não quero mais certificação, porque essa eu já tenho. Eu quero a efetivação do direito que Vossa Excelência reconheceu que eu tenho. Será sempre assim, em qualquer área da vida. Direito penal, direito civil, direito trabalhista, não importa, será sempre assim. No âmbito do direito civil, todavia, é preciso lembrar que essa certificação do direito, que esse acesso a uma tutela executiva, ele pode se dar diretamente em certas situações, sem a necessidade de passar pela etapa da tutela cognitiva, da tutela de certificação. Por quê? Porque a economia exige que haja uma maior velocidade no seu movimento, o movimento dela, a economia, de sorte que, quanto mais aquele que detém o capital tenha instrumentos para haver de volta o capital que investiu, na hipótese de aquele que tomou o seu capital não lhe devolver adequadamente, quanto mais instrumentos houver a serviço do detentor do capital, mais a economia vai rodar com rapidez. Daí surgiu a necessidade da criação de documentos, que são documentos que garantem ao seu titular o direto acesso à tutela executiva. São títulos executivos, com uma força executiva parecida, não igual, mas parecida, com a força executiva que há no provimento jurisdicional que certifica a existência do direito, na sentença do juiz, de um modo geral. Então,
eu sempre terei essa situação. A terceira tutela que eu posso buscar é a tutela preventiva, cautelar. Olha, senhor juiz, fulano me deve, está aqui um contrato, ele está obrigado, por exemplo, a me pagar no dia 30 de outubro a quantia de R$ 100.000. Eu estou sabendo que ele está se desfazendo dos bens dele, o objetivo dele é esvaziar o patrimônio para não me pagar. Então, eu quero que Vossa Excelência de logo separe um bem X dele, vamos separar, arrestar esse bem, de modo a que, quando a obrigação vencer, eu tenha maior segurança de que eu receberei o que me é devido. Então, estou mostrando para Vossa Excelência que há uma possibilidade de eu ter direito, está aqui o contrato, ele assumiu a obrigação, ainda não venceu, por exemplo, estou criando um caso. E, ao lado disso, estão aqui as provas de que ele está esvaziando o patrimônio dele. Há, portanto, não só uma plausibilidade do que eu estou dizendo, há uma fumaça de que o meu direito é bom, há uma fumaça do bom direito, na expressão latina, há um fumus boni iuris, iuris com J, há um fumus boni iuris, e, ao lado disso, há o perigo de que, quando mais tarde eu precisar me valer do Poder Judiciário, eu não obtenha um resultado útil desse processo. Por quê? Porque a própria demora, e é natural a demora do processo, não estou falando de uma demora excessiva, estou falando tem um momento para defesa, tem produção de prova, a própria demora do processo pode colocar por água abaixo a minha pretensão de receber o que me é devido. Então, eu preciso que seja afastado esse perigo da demora, na expressão latina, esse periculum in mora. E, por isso, eu preciso dessa tutela cautelar. São 3 tipos de tutela, pois. A tutela de certificação, a tutela de execução e a tutela cautelar. Obviamente, meus queridos, obviamente, que para que se atenda a pretensões dessas 3 naturezas, eu preciso da prática de atos distintos. Percebam bem. Se alguém chega para mim e diz, senhor juiz, fulano praticou o ato X, me causou dano e não quer me pagar, o que ele está querendo é que eu certifique o direito dele de receber aquele dinheiro. Para que eu certifique a existência desse direito, eu vou precisar ouvir o outro, haverá produção de prova pelos 2, haverá, pois, toda uma discussão, ao final da qual o órgão julgador vai poder dizer se aquele direito que foi afirmado por quem o procurou existe ou não. Agora, se esse mesmo sujeito que procurou já obteve a certificação da existência do direito e comparece dizendo o outro não quer me pagar mesmo assim, excelência, Vossa Excelência impôs a ele a obrigação, ele não quer pagar. É óbvio que eu não vou dizer para esse outro, e aí, rapaz, você não quer pagar não, por quê? Não, eu vou dizer para esse outro assim, olha, eu já disse que você tem que pagar. Você tem 15 dias para pagar. Se você não pagar em 15 dias, o seu débito vai ser acrescido de multa de 10%. Ao lado disso, você vai pagar honorários advocatícios para o advogado da parte contrária, que agora está precisando ter mais um trabalho. Você vai pagar honorários advocatícios de 10% também. E mais, se você insistir em não pagar, eu vou vasculhar a sua vida patrimonial. Se eu encontrar dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro e vou entregar para o credor. Se eu não encontrar dinheiro, eu vou em busca de outros bens. E, encontrando tais bens, eu os penhorarei, os avaliarei e os alienarei para apurar o dinheiro e pagar o credor. Então, meu filho, pague. Veja que é uma conduta completamente diferente da outra. Meu filho, defenda-se. Não, é meu filho, pague. E a terceira... Então, eu tenho uma regência normativa completamente diferente para esse tipo de ato. Não é a mesma regência normativa para dizer quem é que tem razão. Percebam que é bastante diferente. E a terceira situação, a situação da tutela cautelar. Eu tenho que atuar num regime de urgência. Ele está dizendo que tem um perigo da demora. Então, os atos são breves, são rápidos,
São rápidos, mas, das vezes, é preciso adotar a providência que ele está querendo antes mesmo de o outro saber que essa providência foi pedida. Porque, muitas vezes, se o outro souber que essa providência foi pedida, ele termina praticando o ato que inviabiliza a adoção da providência. Vocês percebem que, obviamente, que as normas que vão reger essas situações, a resolução dessas situações, são normas distintas. Há, pois, tutela cognitiva, de certificação, para o que existe um processo de conhecimento, que é voltado para, ao final, sair essa certificação. Existe a tutela executiva, de efetivação, por isso existe processo de execução. Existe tutela cautelar, para prevenção, por isso existe um conjunto normativo que rege o procedimento cautelar. Então, até aí, meus queridos, alguma dúvida? Alguma dúvida? Estou à inteira disposição de vocês. Bom, é assim que está estruturado, olha só. Assim, até agora, nós estamos numa área em que praticamente não saímos da teoria geral do processo. Praticamente não saímos. Recordam-se do que eu aludi como sendo teoria geral do processo? Há, num primeiro degrau, um conjunto de normas processuais, uma quantidade enorme de normas, você olha para uma, olha para outra, às vezes olha para uma está colidindo com a outra, às vezes olha para uma, olha para outra, não tem colisão nenhuma, mas num caso concreto, olha elas colidindo. Então, esse conjunto de normas que está aí de modo relativamente desorganizado, quem se incumbe de dar a ele, esse conjunto de normas, uma feição orgânica, sistemática, é a ciência do direito processual. O direito processual está aqui embaixo, é esse conjunto normativo. A ciência do direito processual é que se incumbe de dar uma organicidade a esse conjunto normativo. E, para tanto, se vale de conceitos lógico-jurídicos, de conceitos jurídicos fundamentais, que são buscados na teoria geral do processo. Então, direito processual, ciência do direito processual, teoria geral do processo. Direito processual, a linguagem é normativa, é prescritiva. Olhe, se uma parte juntar um documento aos autos, a outra deve ser ouvida, prescritiva. Já nos dois outros degraus, eu não tenho linguagem prescritiva, eu tenho linguagem descritiva. O cientista do direito olha para o direito positivo e descreve o que ali está, de modo a atribuir àquilo uma organicidade. Quem olha para a teoria geral do processo também está diante de um plano de estudo em que a linguagem é descritiva, mediante o fornecimento de conceitos lógico-jurídicos, de conceitos jurídicos fundamentais, que serão utilizados pelo cientista do direito para promover a organicidade do direito processual. Certo? Alguma dúvida, meus queridos, em relação a isso? Isso que eu estou falando é muito importante. Vocês não têm ideia do nível de importância do que eu estou dizendo aqui. Vocês vão... Aqueles que atribuírem a isso um grau de importância adequado vão ter muito mais facilidade na vida para entender como funciona o sistema jurídico. Bom, agora, o programa da disciplina Teoria Geral do Processo, que, como eu disse para vocês, não é um programa de Teoria Geral do Processo. A disciplina Teoria Geral do Processo, ela, como é que se diz? Contém, né, no seu programa, o seu conteúdo programático passa por coisas que não tem nada a ver com Teoria Geral do Processo. Porque Teoria Geral do Processo tem a ver com conceitos fundamentais, com conceitos lógicos-jurídicos. Se o programa da disciplina fala em histórico do direito processual, o programa, está aludindo ao histórico do direito positivo processual. Ele não está aludindo à Teoria Geral do Processo. Então, agora nós vamos falar um pouco
Não vamos perder muito tempo com isso. Vou falar apenas o que é essencial para vocês perceberem. Vamos falar um pouco dessa evolução histórica do direito processual brasileiro, né? Começando no século XIX. Vamos nos lembrar que, em 1822, foi proclamada a independência, 7 de setembro, estamos aí pertinho, semana que vem, foi proclamada a independência do Brasil. Rapaz, 1822, 2022, ano que vem, estamos comemorando séculos, né? 2022, 1822. 2022, 200 anos. 200 anos. É isso? Bicentenário da independência do Brasil. Muito bem. No momento em que se adquiriu a independência política, obviamente que não havia um conjunto normativo próprio do país. Claro que não havia. Então, qual foi a solução adotada? A solução adotada foi aproveitar o ordenamento jurídico que vigia a época em que o país não era independente. Em razão disso, no momento da independência política, houve a adoção das ordenações filipinas. E nelas, ordenações filipinas, havia uma disciplina específica para o direito processual civil, que era o livro 3, e havia disciplina para o direito processual penal, que era o livro 5. Obviamente que de forma ainda muito primitiva, né? Hoje, olha-se e se identifica que aquele trecho das ordenações filipinas versava sobre o que hoje conhecemos como sendo direito processual civil, sobre o que hoje conhecemos como sendo o direito processual penal. Só que as ordenações filipinas, meus queridos, no seu livro 5, que era o do direito processual penal, era um horror. Havia previsão, admissibilidade de pena de tortura para se obter confissão, pena de degredo. Era um show de horrores o livro 5. E aquilo já não batia, né, àquela altura, com o nível de evolução que já se tinha até mesmo no Brasil. Mas o fato é que essa situação de horror conduziu a que, 10 anos depois de proclamada a independência, viesse um Código de Processo Criminal de primeira instância. Esse Código de Processo Criminal, ele teve de primeira instância, o objetivo foi ajustar a realidade da época, que já era uma realidade com um nível maior de respeito aos direitos humanos, longe do ponto em que estamos hoje, mas já havia um nível maior de respeito aos direitos humanos. Então, veio rapidamente, espera aí, Salô, 10 anos é rapidamente, em termos históricos, 10 anos foi ontem. Então, em 1832, veio esse Código de Processo Criminal de primeira instância, e nele, na partezinha final, tinha a disposição provisória acerca da administração da justiça civil. Esse trechozinho aí é muito elogiado, elogia-se muito. Os estudiosos do direito processual civil que se debruçam sobre esse trecho do Código de Processo Criminal de primeira instância, especificamente essas disposições provisórias acerca da administração da justiça civil, elogiam, no sentido de identificar ali um processo bem razoável e bastante célere. Aí, 8 anos depois, surgiu o Regulamento 737. O Regulamento 737, que teve como marca maior a disciplina a respeito das atividades comerciais. Era algo mais urgente, por óbvio. E, na sequência, esqueci o nome dele agora, houve um conselheiro, Ribas, se não me engano, alguma coisa Ribas, que foi incumbido pelo Império de promover uma consolidação, uma vez que, ao lado do Regulamento 737, já havia outras leis versando sobre o que hoje sabemos que é o processo civil. E é por isso que, em 1876, surgiu esse instrumento de consolidação das leis do processo civil. Daí em diante, veja que estamos no Império, independência, Império. Vamos agora para o final do século XIX. Aconteceu, em 1891,
a Constituição Federal, né? Veio à tona a Constituição Federal. É importante que a gente perceba, meus queridos, a gente percebe, mas é preciso que essa informação, digamos assim, esteja organizada na cabeça. Todas as constituições federais, toda ordem jurídica nova que uma Constituição impõe, né, impõe no bom sentido, ela decorre de eventos políticos bombásticos. Sempre. Constituição de 1824, houve a independência em 1822. Constituição de 1891, houve a proclamação da República em 1889. Constituição de 1934, houve o golpe, a Revolução de 1930. A Revolução. Constituição de 1937, houve o golpe de Getúlio, Estado Novo, em 1937. Constituição de 1946, né? 1946, houve a queda de Getúlio em 1945. Constituição de 1967, houve o golpe militar de 64. Em 69, houve um golpe dentro do golpe com o endurecimento do regime, e essa Constituição de 67 sofreu tantas emendas, e a emenda principal dela não era no sentido de modificar os artigos, era dizer assim, ó, a Constituição é assim, o que não foi modificado é que continua, foi invertido. E a Constituição de 1988, em razão do fim do regime militar em 1985. No caso, essa Constituição Federal de 1891 decorreu da proclamação da República. E nela há uma peculiaridade. Houve a criação da Justiça Federal, do que derivou uma dualidade dos aparelhos judiciários. E aí, se eu tenho aparelhos judiciários distintos funcionando, eu passo a ter legislação federal para disciplinar a atuação do aparelho judiciário federal e legislações estaduais para disciplinar a atuação dos aparelhos judiciários de cada estado. Voltar aqui um pouco o slide. É nesse contexto aí que surgem os códigos de processo estaduais. Desses códigos de processo estaduais, 2 se destacaram, o de São Paulo e o da Bahia. Bom, o fato é que, em 1939, há uma unificação da legislação processual civil. Em 1941, surge um instrumento também de unificação, que é o Código de Processo Penal. Em 1973, um novo Código de Processo Civil, 2, no século XX. Em 1984, vem a Lei de Execução Penal. Em 1988, a nossa amada Constituição Federal. E, em 1999, a Lei do Processo Administrativo no âmbito da administração pública federal. E agora, no século XXI, o Código de Processo Civil. Aí quero que vocês percebam o seguinte: olhem que, no que se refere à legislação processual civil, nós tivemos já 3 códigos do século passado para cá. E a legislação processual penal? Sofreu inúmeras modificações, é verdade, mas basicamente é um código de 1941. É por isso que eu insisto com vocês. Esse Código de Processo Civil de 2015, ele muitas vezes traz normas que não são apenas processuais civis. Servem para todo tipo de processo. Há até situações em que textos normativos existentes dentro desse código bem poderiam estar na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vou dar um exemplo. No artigo 926 consta que os tribunais devem manter sua jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. Isso reflete no processo? Reflete. Mas é uma norma apenas processual? Ou está dizendo respeito a um dever de um órgão político da República? Os tribunais devem manter sua jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente.
Então, o Código de Processo Civil é um instrumento que não pode, em tempo algum, ser desprezado. É uma grande fonte normativa de direito processual geral. São 7h48. Para aqueles que entraram depois, eu vou dar o mesmo aviso que dei no início da aula. Há uma previsão de que às 8h, aqui no meu prédio, onde eu moro, falte energia, porque vai ser realizado um serviço aí de troca de algumas coisas que eu não sei o que é. Eu sei que nem elevador, nem gerador de energia, nada vai funcionar. Houve aviso até para aqueles que têm home care, que dependem de energia, para adotar uma providência, porque nenhuma energia haverá. Então, é possível que eu tenha que encerrar essa aula às 8h, ou qualquer momento a partir das 8h. E pode ser que esse encerramento seja abrupto, né, por falta de energia. Eu tenho aqui um no-break, que talvez resista aí a um tchau e a tentativa de fazer a conversão do arquivo da gravação. Por precaução, eu pedi ao nosso querido Luiz Cláudio que também faça essa gravação para que não corra risco de a falta de energia prejudicar a gravação da aula. Muito bem. Já identificamos o direito processual. Meus queridos, alguma dúvida quanto ao que eu estou dizendo aqui até agora? Alguém tem dúvida em relação a alguma coisa? Professor, eu tive uma dúvida, mas foi uma questão bem pontual. Eu acho que o senhor vai até falar depois, em outro momento da matéria, que é quando o senhor fala lá atrás da questão do título executivo. Eu fiquei com um pouco de dúvida, até porque eu já até trabalhei com isso em alguns processos, eu não sabia o que era, aí se puder falar. É bom você perguntar, Rebeca. Pergunte, eu lhe responderei de forma útil para todos, com certeza. E naquilo que não couber aqui na nossa disciplina, eu digo qual é a disciplina que a gente vai tratar. Uhum. Não, mas só sobre isso mesmo que o senhor falou pontualmente, o que era, se puder repetir, porque eu não entendi. Esses títulos executivos extrajudiciais, é isso? Uhum. Veja só, Rebeca, comumente você tem um processo executivo que existe, como o nome diz, para executar, efetivar aquilo que já foi previamente certificado. E, do modo como o sistema está montado, quem certifica é um órgão jurisdicional. Então, há uma atividade do órgão jurisdicional voltada para a certificação da existência do direito, e, uma vez certificada a existência do direito, se dessa certificação resultar uma prestação, fazer, não fazer e dar dinheiro ou dar coisa distinta de dinheiro, coisa distinta de dinheiro, coisa certa e coisa incerta, se daí resulta uma prestação, e aquele que está obrigado a prestar não cumprir, lança mão, então, o credor da prestação do processo de execução. Busca ele, então, a tutela executiva. Para quê? Para efetivar o provimento jurisdicional de certificação. Essa é a estrutura básica. O empregado vai para a Justiça do Trabalho dizendo que lhe são devidas tais e tais parcelas rescisórias que não lhe foram pagas. O juiz do trabalho ouve o empregador, ao final sentencia e, por exemplo, reconhece que essas parcelas rescisórias não foram pagas e devem ser pagas. Certificou a existência do direito. O Ministério Público oferece uma denúncia dizendo que fulano de tal praticou crime X e que, portanto, deve ser punido. Deve pegar, sei lá, vou simplificar, uma pena de reclusão de 8 anos. O juiz vai ouvir o fulano de tal, vai haver defesa, produção de prova, e, ao final, vai certificar a existência do direito que o Ministério Público afirmou existir, da sociedade, no caso, de manter aquele sujeito excluído do convívio social por 8 anos. Certifica a existência do direito. Depois dessas etapas, a mesma coisa com quem vir certificada a existência do direito de receber o dinheiro. Depois dessas etapas, se o que foi certificado não foi cumprido, vai precisar ser cumprido. Entra em cena a tutela executiva. E tem o teu processo executivo para servir a tutela, processo de execução para servir a tutela executiva. Eu tenho a tutela executiva no âmbito civil, tenho a tutela executiva no âmbito trabalhista, tenho a tutela executiva no âmbito criminal.
vara de execuções penais. Já deve ter ouvido essa expressão. É para prestar tutela executiva no âmbito criminal. Mas, no âmbito civil, você tem a economia. Veja que na área criminal a economia interfere, mas não tanto. Na área trabalhista tem influência da economia. Mas é no âmbito civil que você tem a disciplina do próprio funcionamento do sistema econômico. E esse funcionamento do sistema econômico conduz a que o sistema jurídico entenda que, para que a economia funcione bem, é preciso que aquele que detém o capital tenha facilidade de haver de volta o capital que ele empregou. Senão ele não bota o capital lá. É claro, é óbvio. Por que eu vou emprestar se eu tenho o risco de não me ser devolvido? Bota ao banco, né? Por que eu vou emprestar se tem o risco de não me ser devolvido e não me ser devolvido não ter um instrumento efetivo para cobrar? Eu não quero isso, não. Ou melhor, o que é pior do que não emprestar, é falar assim, ó, tudo bem, eu empresto. Agora, como o risco de eu não receber é grande, eu vou cobrar juros altos. Se eu tivesse um risco baixo de receber, eu cobraria juros baixos. Eu cheguei a falar para vocês, eu acho, na aula dos dinheiros, não falei? Falei dos dinheiros, com certeza. Que eu tenho R$500, empresto para 5 pessoas. Falei isso, não? Está sem som, Rebeca. É que eu não... Pode não ter vindo à aula. Mas muito bem. Então, percebeu-se a necessidade de criação de documentos. Documentos esses que materializam obrigações. Neles, documentos, há obrigações. E atribuiu-se a esses documentos, a lei tem que dizer isso claramente, que os documentos X e Y atribuíssem a esse documento uma força executiva. De sorte que o titular do crédito consubstanciado ali naquele documento não precisa ir ao órgão julgador para ver certificada a existência do direito. O próprio documento certifica a existência do direito. Isso permite que ele já parta direto para a tutela executiva. Na tutela executiva, sempre há um espaço para a defesa. O espaço para a defesa, quando a tutela executiva é provocada com base num título que adveio da certificação do direito por um órgão jurisdicional, a defesa da tutela executiva é restrita. Mas, quando a tutela executiva é utilizada para fazer executar uma obrigação que está consubstanciada num documento que não é oriundo do Poder Judiciário, é um documento como, por exemplo, a nota promissória, uma duplicata, essa tutela executiva sendo exigida, cobrada, né, sendo provocada com base nesse documento, o campo de defesa do executado aumenta. É por isso que eu disse que há uma eficácia executiva desses títulos extrajudiciais que é parecida, mas não é a mesma eficácia executiva dos títulos executivos judiciais. Me fiz entender, Rebeca? Deu para entender? Entendi, professor. Obrigada. Vamos lá. Muito bem, meus queridos. Vamos agora tentar inserir isso que estamos estudando, que é o direito processual, no contexto dos diversos ramos do direito. Nós sabemos que é comum se aludir a uma separação entre direito público e direito privado. A gente sabe disso, direito público e direito privado. Bom, vamos raciocinar aqui. Se esse conjunto de normas a que eu estou me referindo serve exatamente para disciplinar a atuação daqueles sujeitos que vão estar presentes naquele palco, e há um sujeito que é mais diretamente vinculado a esse conjunto de normas, que é o sujeito responsável por, ao final, dizer qual o direito objetivo que deve ser aplicado. E esse sujeito, mais das vezes, é a máquina estatal. Portanto, esse conjunto normativo disciplina uma atividade pública, uma atividade do Estado. O direito processual está no campo do direito público ou do direito privado? Está no campo do direito público.
Basta lembrar que os professores de processo são professores do Departamento de Direito Público da faculdade, não à toa, né? Então, no contexto disso que se chama de ciências jurídicas, o direito processual está situado no âmbito do direito público. É o que alguns doutrinadores chamam de posição enciclopédica, né? Uma expressão pomposa. Posição enciclopédica do direito processual no contexto das ciências jurídicas. Pronto. É no campo do direito público que o direito processual está. Mas o fato de ele estar no campo do direito público não significa que o Estado, na hora que atua se valendo dele, direito processual, e, portanto, estou aludindo aí ao órgão julgador estatal, estou aludindo aos juízes de qualquer lugar, de qualquer grau, inclusive do Supremo, eles não são donos das normas processuais. É direito público. Regula a atuação do Estado exatamente para que o Estado não desborde os limites que o sistema lhe impõe. Então, eu tenho aí um conjunto normativo que tem por objetivo disciplinar não só a atuação desse órgão jurisdicional, como a atuação dos diversos sujeitos que vão atuar nesse ambiente, que eu estou chamando de palco, que é o processo. Peraí, professor, e tem outro órgão jurisdicional que não seja o Estado, o Poder Judiciário? Tem. A justiça privada, o juízo arbitral, os árbitros. O juízo arbitral é também órgão jurisdicional, presta também jurisdição. O juízo arbitral presta uma jurisdição privada. Mas, espera aí, para ser juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, é preciso fazer concurso, ser investido no cargo. E para ser árbitro? Para ser árbitro não tem concurso, não tem nada. E como é que é investido como? É investido pelas partes. As partes celebram um contrato estabelecendo uma convenção arbitral e dizendo que fulano decidirá eventuais conflitos resultantes desse contrato. Ou que fulano, Beltrano e Cicrano decidirão em conjunto, por maioria, ou unanimemente, conflitos resultantes desse contrato. No primeiro exemplo, elegeu-se um árbitro. No segundo exemplo, elegeu-se um tribunal arbitral. Diferentemente do que acontece com o Poder Judiciário, o tribunal arbitral não é segundo grau do árbitro. O tribunal arbitral é apenas uma escolha que aqueles que fazem uma convenção de arbitragem levam a cabo no sentido de deliberar. Será por meio de uma só pessoa ou serão várias as pessoas que vão julgar as situações que podemos eventualmente levar à apreciação delas? Ou até dizem que haverá um julgamento arbitral por meio do uso da Câmara de Arbitragem do órgão tal, por exemplo, da Associação Comercial da Bahia, porque lá tem uma Câmara Arbitral. E por aí vai. O que é importante vocês saberem é que tanto o Poder Judiciário, por meio dos juízes togados, exerce a atividade jurisdicional, aliás, existe para isso, como os árbitros, por meio de pessoas quaisquer que atuam sozinhas ou em colegiado, os árbitros também exercem a atividade jurisdicional. É por isso que aquela certificação do direito a que eu aludi, ela tanto pode advir da atuação do Poder Judiciário, o juiz togado certificou que José deve pagar a João R$100.000, como pode advir de um árbitro. Se tiver havido uma convenção de arbitragem entre José e João, o árbitro decide. E a posição final desse árbitro, por exemplo, no sentido de que José deve pagar a João a quantia de R$100.000, é tão título executivo judicial, olha aí, judicial, não é do judiciário, mas é judicial,
É tão título executivo judicial quanto o título executivo judicial oriundo do Poder Judiciário. Tem a mesmíssima força. A mesmíssima força. Prossigamos, meus queridos. Então, dá para a gente, a essa altura, chegar a alguma conclusão a respeito do que é norma processual. A norma processual, está aí dito, é o preceito jurídico que disciplina, com vistas ao ambiente processual, ou seja, mirando o ambiente processual, nem sempre com o ambiente processual instaurado, mas tendo em vista mesmo até a possibilidade de esse ambiente processual vir a ser instaurado. Eu não sei se vocês já viram em alguns contratos, se vocês futucaram um contrato, normalmente tem no final uma cláusula assim: fica eleito o foro da comarca tal para dirimir eventuais conflitos resultantes desse contrato. Aquilo ali é uma cláusula de eleição de foro. Aquilo ali é um negócio jurídico celebrado entre os contratantes que dispõe no sentido de que, se houver conflito de interesses entre eles, será por meio da atuação do juízo situado na comarca tal que esse conflito vai ser resolvido. Vocês vão dar isso em Direito Processual Civil 1. Eu tenho aí uma cláusula de eleição de foro. Um negócio jurídico. Negócio jurídico é fonte de norma? Claro, está aí uma norma. Qual é a norma? Se surgir um conflito entre esses sujeitos, esse conflito vai ser resolvido pelo juízo de direito da comarca tal. Não é norma. Negócio jurídico é fonte de norma. Veja como essa norma ela existe sem que exista ainda processo, mas ela existe com vistas a um ambiente processual que pode vir a acontecer. Percebem? Então, norma processual é o preceito jurídico que disciplina, com vistas ao ambiente processual, o exercício da função jurisdicional e a atuação dos demais sujeitos do processo. Eu estou abrindo aqui só para me situar em relação ao nosso plano de ensino, para ver... Nossa, muita coisa. Da 4ª à 8ª semana. Muito bem. Alguma dúvida, meus queridos, em relação à norma processual? Conceito de norma processual? É importante que vocês saibam, por exemplo, que não é o fato de o texto normativo estar no Código de Processo Civil ou de Processo Penal ou na parte processual trabalhista da CLT, que por si só a norma que eu extraio do texto é uma norma processual. A gente sabe disso. Há situações em que o sistema jurídico, Congresso Nacional, produz lá um código qualquer, ou faz uma alteração no código, e termina inserindo, por exemplo, no Código de Processo Civil, norma de direito material, ou no Código Civil, norma de direito processual. Se vocês abrirem o Código Civil, tem um trecho lá que disciplina a chamada tomada de decisão apoiada, que é uma situação criada pela Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, para aqueles casos em que a pessoa com deficiência tem discernimento, mas precisa do apoio de alguém para tomar certas deliberações. Isso é tomada de decisão apoiada. O procedimento para a tomada de decisão apoiada, o processo que nasce para o que, ao final, se consagre essa tomada de decisão apoiada, está disciplinado no Código Civil. A Lei Brasileira de Inclusão pegou os artigos e, em vez de jogar dentro do Código de Processo Civil, jogou no Código Civil. São normas processuais dentro do Código Civil. Então, assim como eu tenho normas processuais em diplomas legais que, em tese, não deveriam conter normas processuais, eu também tenho, dentro de diplomas legais que, em tese, somente deveriam ter normas processuais, normas que não são processuais. Não é a sede do diploma legal, não é a sede do instrumento normativo que vai dizer se aquela norma é processual ou não. O que diz se a norma é processual ou não é o preceito jurídico nela contido. Se eu olhar para o texto normativo
ou seu, mesmo não havendo um texto normativo, porque nós sabemos que há norma sem que haja texto normativo. A norma se extrai de um conjunto de textos normativos. Se nessa norma, se o preceito jurídico dessa norma estiver voltado para um ambiente processual já existente, ou que pode vir a existir, e, por meio dessa norma, está sendo disciplinado o exercício das atividades do órgão julgador, bem como a atuação dos demais sujeitos que participarão daquele palco. Só logo, que negócio é esse desses sujeitos aí que participam do palco? Tem um juiz, tem as partes, tem os advogados, eventualmente membro do Ministério Público, auxiliares da Justiça, testemunha, perito, intérprete, porteiro do prédio, quando recebe a correspondência de citação. Nesse ambiente de processo, carteiro, que entrega a correspondência de citação. Nesse ambiente processual, há um sem número de pessoas. Então, qualquer que seja a norma que discipline a atuação desses sujeitos, quando eu olho para esses sujeitos dentro de um ambiente processual, eu estou diante de uma norma processual. Alguma dúvida em relação a isso, meus queridos? Prossigamos. Eu posso examinar a norma processual classificando-a. Não sou muito adepto de classificações, mas, nesse caso específico, a utilidade. A utilidade porque há pelo menos 3 tipos de normas que a gente precisa identificar. Há um primeiro tipo, que são as normas processuais em sentido estrito. Um segundo, que são as normas de organização judiciária. E o terceiro, que são as normas procedimentais. O que é que distingue cada uma dessas situações? As normas processuais em sentido estrito, elas disciplinam as diversas relações que são travadas naquele ambiente processual. São elas que atribuem direitos, deveres, poderes, faculdades, ônus àquele sujeito. A norma processual, além de fazer isso, ela pode dizer, por exemplo, como é que é composto determinado órgão, julgador. Ela pode dizer, por exemplo, qual é a sequência de atos que será praticada para que se chegue ao final a certa conclusão. Mas aí eu não estou no campo das normas processuais em sentido estrito. A norma processual, essa norma aqui, ó, que vocês viram, isso aí, abrange esses 3 tipos que eu mostrei. Abrange esses 3 tipos. Dentro desse contexto, eu extraio tipos distintos. Eu extraio normas que são processuais, mas estão voltadas apenas para disciplinar as relações que são mantidas no ambiente processual, atribuindo aos atores que estão ali atuando naquele palco, atribuindo a eles faculdades, direitos, deveres, poderes, ônus. Aí, essas normas, elas não se confundem com aquelas outras, por exemplo, que disciplinam a criação e a estruturação dos órgãos jurisdicionais e dos seus serviços auxiliares. Há, por exemplo, em cada estado, uma lei de organização judiciária, que vai dizer, por exemplo, como é que é organizado, vou pegar aqui a Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que vai dizer, por exemplo, quantos juízes atuam em Salvador, que vai dizer, por exemplo, que na comarca de Salvador há tantos juízos criminais, tantos juízes cíveis, tantos juízes de família, tantos juízes de vara de fazenda pública. Isso tudo é norma que vocês haverão de perceber, não está voltada, esse conjunto de normas a que me refiro, não está voltado para disciplinar relação de poderes, deveres, ônus dos sujeitos. Está voltado para organizar a máquina estatal.
E o terceiro tipo de norma, que são as normas procedimentais, elas disciplinam a prática dos atos coordenados que preparam a prática do ato final. Ou seja, por exemplo, para eu saber se, de fato, o que o autor está me dizendo ocorreu e se, de fato, esse autor é titular de interesse juridicamente protegido, por exemplo, o sujeito diz que o réu praticou um ato lesivo ao patrimônio dele e pede uma indenização, para eu fazer isso, eu vou praticar uma sequência coordenada de atos. Eu vou comunicar àquele a quem é atribuída a prática do ato que foi proposta uma demanda em relação a ele. Ele vai participar de uma audiência, eles participarão de uma audiência em que se buscará autocomposição. Se não for obtida a autocomposição, abre-se um prazo para que o réu produza defesa. A depender do conteúdo da defesa, o autor vai se manifestar sobre ela. Encerrada essa etapa, o juiz verifica se há alguma necessidade de ajuste no processo. Havendo necessidade, ele ordena; não havendo necessidade, ele não ordena. Aí ele vai verificar se o que já está no processo é suficiente para que ele possa julgar a causa, ou se vai ser necessária a produção de mais provas, como, por exemplo, ouvida de testemunhas, por exemplo, realização de perícia. Se for, ele, então, manda produzir a prova. Há um modo de essa prova ser produzida. Aí ele dá por encerrada a instrução, ou seja, a produção da prova, ouve as partes a respeito das provas que foram produzidas, depois que tudo foi produzido, que são as alegações finais das partes, e, ao final, decide. Você vê que há toda uma sequência de atos coordenada, há uma sequência de atos coordenados, que prepara, essa sequência prepara a prática do ato final, que é a decisão que o juiz vai dar, no exemplo que eu dei, a respeito de se é devido ou não é devido o valor que o autor diz que o réu lhe deve. Então, a própria prática do ato final é também objeto dessas normas, bem como a prática dos atos relativos ao cumprimento do preceito normativo que se extrai do ato final. Ou seja, os atos relativos à prestação da tutela de conhecimento, da tutela de efetivação, bem como da tutela cautelar, que nem deveria estar, da tutela cautelar, essa organização, essa disciplina a respeito de como os atos devem ser praticados, qual é a sequência adequada, essa disciplina é dada pelas chamadas normas procedimentais. Alguma dúvida, meus queridos? Professor, Diga, meu caro. você pode dar algum exemplo de alguma situação em que essas normas se encaixem, só para ficar um pouco mais claro, uma única situação em que haja esses 3 tipos de normas? Uma única situação Em que aconteçam esses 3 tipos de normas. Veja só. Lembre-se, Jefferson, né? Lembre-se, Jefferson, que há uma distinção entre texto e norma. Eu tenho um só texto do qual posso extrair diversas normas. Eu tenho normas que eu concluo que existem a partir da leitura de diversos textos. Eu concluo também que há normas que eu não vou encontrar em texto nenhum. É o sistema, o modo como o sistema funciona, que vai me levar à conclusão de que essa norma existe. Certo? Então, você está me pedindo para dar um exemplo de situação em que eu encontro essas 3 normas. Eu posso lhe dar exemplo de diploma normativo, de uma lei, por exemplo, na qual eu vou encontrar textos que podem ser textos referentes a normas processuais em sentido estrito, referentes a normas de organização e referentes a normas procedimentais. Vou dar como exemplo a própria Lei de Organização Judiciária da Bahia. Nela, você tem, de forma bem mais pujante, um conjunto de normas de organização judiciária. Afinal de contas, é uma lei de organização judiciária. Ela diz quantos juízes haverá em Feira de Santana, em Jequié, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Ipirá, Irecê. Ela diz qual a competência desse juiz, ela diz
quais são os municípios que integram determinadas comarcas, ela organiza tudo. É uma lei de organização judiciária. Mas se você folhear essa lei, folhear, nos tempos em que a gente olhava a lei impressa, né? Se você folhear essa lei, você vai encontrar nela, por exemplo, trechos que disciplinam como deve ser apurada eventual conduta inadequada de um servidor público do Poder Judiciário, de um juiz. Nela lei, você vai encontrar, então, normas a respeito do procedimento a ser seguido no caso de se instaurar um procedimento administrativo para que se apure eventual falta cometida, por exemplo, por um auxiliar da Justiça do Estado da Bahia ou por um juiz de direito do Estado da Bahia. Nesse caso, dentro da Lei de Organização Judiciária, eu estou identificando a existência de normas procedimentais. Como, por exemplo, eu posso encontrar, dentro dessa mesma Lei de Organização Judiciária, referências que, na verdade, por se tratar de uma Lei de Organização Judiciária, será sempre uma cópia da lei federal, porque a Lei de Organização Judiciária ela é estadual. Eu posso encontrar referência, por exemplo, ao direito de defesa, que deve ser assegurado às partes no processo em curso pelo Tribunal de Justiça. Bom, eu tenho ali norma processual, mas lembremos-nos, meu querido Jefferson, a Constituição da República reserva à União a competência privativa para legislar sobre direito processual civil em sentido estrito. Se você tem curiosidade a respeito do assunto, distinção principalmente entre normas de procedimento e normas de processo, eu lhe aconselho a obra fantástica da professora da nossa casa, da Faculdade de Direito, a professora Paula Sarno Braga. Ela tem um livro sobre normas de processo e normas de procedimento. Muito bem. Alguma dúvida mais, meus queridos, relativamente a isso? Prossigamos, então. Bom, se eu tenho normas, essas normas provêm de fontes. Se eu tenho normas processuais, tenho que identificar quais são as fontes das normas processuais. Por exemplo, o Supremo, na Constituição Federal, consta que compete ao Supremo Tribunal Federal. A Constituição é fonte de norma processual. Compete ao STJ. Compete aos tribunais regionais federais. Compete aos juízes federais, artigo 109. Compete à Justiça do Trabalho. A Constituição Federal é fonte de normas processuais. Tanto normas processuais em sentido estrito, como normas processuais de organização. O Supremo Tribunal Federal será composto por 11 ministros. Estou organizando o Supremo Tribunal Federal dentro da Constituição Federal. Há leis complementares. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar número 35 de 1979, chamada de LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela disciplina vários aspectos relativos a processo. Não disciplina a própria atuação do juiz, não é uma lei orgânica da magistratura. Então, leis complementares também são fontes de normas processuais. E leis ordinárias? Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, CLT, tudo é lei ordinária. Então, as constituições dos estados? Não é lá que está previsto como é que o Tribunal de Justiça, se tem Tribunal de Justiça, como é o Tribunal de Justiça? E as leis estaduais? A lei orgânica, a lei de organização judiciária que me referi não é uma lei estadual? Então é tudo lei, né, professor? Não. Há diversas situações em que eu tenho normas processuais advindas de órgãos administrativos. Por exemplo, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao qual está vinculada a Justiça Federal da Bahia, é que estabeleceu, por exemplo, por um ato administrativo, que
A 20ª vara, que é a vara de onde eu sou juiz, terá competência para julgar casos relativos a execuções fundadas em títulos extrajudiciais. Não foi uma lei. Não foi uma lei. Foi um ato administrativo do tribunal. Foi um ato administrativo do tribunal que, em dada época, pegou a 2ª Vara Federal da Bahia e converteu em vara criminal. Foi ato administrativo do tribunal. As fontes, pois, são as mais diversas. Constituição Federal, tratados e convenções internacionais. Não é no Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, a primeira alusão expressa trazida para o direito brasileiro a respeito da duração razoável do processo? Então, Constituição Federal, leis, tratados e convenções internacionais, leis federais, leis complementares, leis federais complementares e ordinárias, medidas provisórias. Espera aí, professor. Medida provisória pode ter norma processual? Atualmente, a Constituição veda, mas antes tinha, e há medidas provisórias com esse teor ainda em vigor. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil produziu a grande idiosincrasia das medidas provisórias permanentes. Em dado momento, surgiu um quadro em que havia uma quantidade enorme de medidas provisórias para ser apreciada. Então, a Constituição estabeleceu o seguinte: essas aqui não têm prazo mais para ser apreciadas. As novas, se não forem apreciadas, perdem o efeito, perdem a eficácia. Então, essas aqui, que não têm prazo para ser apreciadas, nunca foram apreciadas. Viraram medidas provisórias permanentes. E há delas em que a gente encontra normas processuais. As constituições estaduais, leis complementares estaduais, regimentos de tribunais, atos normativos de tribunais e de órgãos da administração do Poder Judiciário, como o CNJ, o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. São múltiplas as fontes normativas. Eu posso também colocar os negócios jurídicos processuais. Não à toa, eu dei um exemplo hoje de um negócio jurídico processual que é fonte normativa de uma norma processual. Por exemplo, fica eleito o foro da comarca tal para dirimir eventuais controvérsias resultantes da execução deste contrato. Tem aí um contrato. Houve uma cláusula de eleição de foro. Nem processo há ainda, mas pode haver. Aquela norma que está ali estabelecida e o foi pela vontade das pessoas, aquela norma é uma norma processual. E ela foi fruto de um negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual, vocês estudarão em Direito Processual Civil 1. Tema da mais absoluta importância. Eu estou dando aqui um exemplo simplérrimo para que vocês tenham ideia da importância que assumiu o negócio jurídico processual no âmbito do direito processual civil. No âmbito do direito processual penal, também tem negócio jurídico processual. Você já deve ter ouvido falar da transação penal, em que, nos crimes de menor potencial ofensivo, há uma transação em que o réu aceita, por exemplo, que ele, por X tempo, prestará serviços públicos, serviços em entidades beneficentes, né? Então, essas situações são situações em que há negociação, são negócios jurídicos processuais, né? Então, os negócios jurídicos processuais, agora, no âmbito civil, voltando para o âmbito civil, assumiram importância enorme. Só para que vocês possam ter ideia, antes do Código de Processo Civil de 2015, a regra era: não se pode mexer em normas de processo, a menos que o próprio sistema jurídico, por meio de texto normativo expresso, diga isso. Exemplo de um texto jurídico que dizia antes e continua dizendo: a possibilidade de se eleger o foro, cláusula de eleição de foro. Então, a regra era: o direito processual é indisponível, não está à disposição das partes, a menos que ele mesmo diga que aqui, nesse ponto, as partes podem negociar. A partir de 2016, quando o Código de 2015 entrou em vigor, houve uma inversão nisso aí. Agora, por meio de negócios jurídicos processuais.
eu posso mexer em tudo, menos naquilo que o sistema disser. Aqui você não pode mexer. Inverteu a lógica. Então, muita atenção com esses negócios jurídicos processuais, porque se eles já eram fonte de normas processuais, agora passaram a ser uma fonte muito mais prolífera de normas processuais. Precedentes judiciais são fonte de normas processuais. Vocês viram nas aulas iniciais, essa é a 4ª aula nossa, nas 3 aulas passadas eu disse a mesma coisa, vocês vão se recordar, nas 2 aulas passadas, que a atividade jurisdicional, nela se identifica um papel criativo e um papel normativo. Lembram-se disso? Papel criativo, faz-se um exercício mental para identificar qual é a norma que deve ser aplicada no caso concreto. Eu, ao fazê-lo, identifico a norma geral que deve ser aplicada no caso concreto. Chego, aplico no caso concreto e extraio a consequência. Essa consequência é a norma individual do caso concreto. Exemplo, diante do exposto, acolho o pedido para o fim de impor ao réu a obrigação de pagar ao autor a quantia de R$100.000. Cria uma norma que exige um comportamento do réu frente ao autor. Essa é uma norma individual do caso concreto. Mas antes, para eu extrair ela, eu não fui no sistema para identificar a norma geral do caso concreto? Pronto. Ao identificar essa norma geral do caso concreto, eu estou compelido agora a utilizá-la em tantas situações similares quantas surjam. Há aí um precedente judicial. E a depender do órgão julgador que tenha feito esse exercício de identificação da norma geral do caso concreto, esse precedente judicial é vinculante, obrigatório. Obrigatório para todos os demais juízes. Basta lembrar, por exemplo, da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Basta lembrar, por exemplo, dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, nos quais é reconhecida antes a repercussão geral. Basta lembrar, por exemplo, dos julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, dos recursos especiais repetitivos. São precedentes judiciais vinculantes. Vinculam, determinam situações que os juízes têm que seguir. São, portanto, fontes normativas. Percebam bem. Enquanto aquela norma individualizada do caso concreto, qual é ela mesmo? Saló, qual é? Eu tenho o caso concreto, busco no sistema qual é a norma que vai reger aqui, que vai ser aplicada aqui, pego a norma, aplico aqui. Essa é a norma geral do caso concreto. Apliquei e concluo pela aplicação dela, por exemplo, que José deve a João R$100.000. Essa é a norma individualizada do caso concreto. Olha aqui uma coisa, ó. Essa norma individualizada do caso concreto, ela veio ao mundo por meio de um ato decisório que pode ser impugnado por recurso. Um belo dia, esses recursos se esgotarão, ou não houve impugnação por recurso. Ela se cristaliza. Ela tem uma natural aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Ela tem aptidão para a coisa julgada. A norma individual do caso concreto tem aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada. E a norma geral do caso concreto, Saló, ela tem aptidão para a universalização. É completamente diferente. Como assim universalização? Para ser aplicada em tantas situações similares quantas surgirem. Ela não foi aplicada nessa situação? Então, todas as vezes que surgir uma situação similar, eu vou aplicar ela. Então, enquanto a norma individualizada do caso concreto tem uma natural aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, a norma geral do caso concreto tem uma natural aptidão para a universalização, para ser aplicada em tantos casos similares quanto surjam. Precedentes judiciais são fonte de normas processuais?
Claro que são fontes de normas processuais. E os costumes? Também. Há quem recuse. Há quem recuse. Mas, por exemplo, um exemplo histórico. O Código de Processo Civil antigo dizia que os negócios jurídicos acima de determinado valor somente poderiam ser provados documentalmente. Não era possível comprovar a celebração de um negócio jurídico acima de determinado valor verbalmente. Mas houve um caso, se não me engano, oriundo de Barretos, interior de São Paulo, em que o costume, na feira de pecuária de Barretos, era a celebração de negócios jurídicos envolvendo milhares de unidades de reses de gado bovino de boca. De boca. Ali era um costume local. E o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que, diante daquele costume local, não se poderia aplicar ao caso a norma processual, segundo a qual a prova a respeito da celebração do negócio jurídico somente poderia, se o negócio jurídico é acima de determinado valor, ser feita documentalmente. Olha aí o costume como fonte, não é comum que seja, mas é também fonte das normas processuais. Quer ver um costume? Na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, antes do início da audiência, primeira audiência, há o pregão. Toda justiça tem que ter esse pregão. Chega o oficial de justiça na porta e fala: processo número tal, parte autora, fulano de tal, parte ré, beltrano de tal, estão presentes? Estando presentes, as pessoas, então, ingressam na sala de audiência. Isso é o pregão. Na Justiça do Trabalho, criou-se o costume de que, feito o pregão, se o sujeito não respondeu, adeus Tereza, revelia, se foi o réu, claro, né? Reclamado, revelia. Então, diferentemente do que acontece em outros aparelhos judiciários, o pregão na Justiça do Trabalho tem uma força que lhe foi dada pelos hábitos, pelos costumes, que não tem nos outros lugares. Costume é fonte de norma processual? Costume é fonte de norma processual, sim. Alguma dúvida relativamente ainda a normas processuais? A fonte das normas processuais? Vou acrescentar uma coisa que é novidade no nosso sistema, mas com a qual vocês terão que aprender a lidar. É um instrumento chamado soft law. Lei leve, macia, soft. Lei no sentido de direito, né? É fonte de norma processual, a soft law é fonte de norma processual, não é para si. Como é essa história de soft law, Salom? É assim: o Conselho Nacional de Justiça recomenda aos juízes que, por exemplo, no período de pandemia, as prisões civis por dívida alimentícia sejam cumpridas em regime domiciliar. Depois isso parece que virou lei, mas não me importa. No começo da pandemia foi um ato do CNJ que recomendou. Mandou? Recomendou. O juiz vai seguir essa recomendação oriunda do CNJ? 99,9% das vezes vai. Recomendação não é ordem. Então, vocês têm hoje, oriundos principalmente das corregedorias, dos conselhos, como o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Conselho da Justiça Federal, Conselho Nacional de Justiça, você tem hoje conjuntos normativos que são intitulados de orientação, recomendação. Não são rigorosamente normas, porque não impõem conduta, mas indicam uma conduta a ser seguida. São instrumentos de soft law. Não para aí, não. Você tem, no âmbito do direito internacional, diversas situações de soft law. É muito comum que se utilize no direito arbitral, no juízo arbitral, normas internacionais de arbitragem. Elas obrigam?
Não. A menos que na própria convenção de arbitragem conste expressamente que as normas a serem aplicadas para tal e tal coisa serão aquelas previstas na Convenção de Varsóvia, e aí é obrigado. A menos que não que exista isso, não há obrigatoriedade. Mas o árbitro ele pode se abeberar da experiência já adquirida em outros países que contêm ou onde existem conjuntos normativos referentes ao exercício da arbitragem, usar aquilo como um norte para a atividade de árbitro dele. É norma processual? Não é. É soft law. Deu para entender, meus queridos? Essa expressão pode ser nova para muitos de vocês. Soft law. Na hora de começar a se habituar com a existência dessa expressão. Norma processual no espaço. Espaço geográfico. Bom, a lei processual, a norma processual, né? Esse lei aí me doeu. Eu não sei em que horas que eu escrevi lei. A norma processual é aplicável somente no território do país que a editou. E ainda está falho aí por mais de uma vez esse treco aí. Não sei que cabeça eu estava quando eu botei isso aí. Porque eu tenho também normas processuais estaduais. E elas serão aplicáveis somente no território do Estado que a editou. Não é? Eu não falei que são, por exemplo, há leis de organizações judiciárias. De um modo geral, pois, vou ter que mudar esse slide depois. De um modo geral, pois, a norma processual é aplicável somente no âmbito do território do ente público que a editou. A norma processual é aplicável somente no âmbito do território daquele ente público que a editou. Certo? Como a gente fala em lei, norma processual, a gente vincula logo a direito processual, e a Constituição fala que direito processual é da competência legislativa da União, então talvez eu estivesse aí contaminado por essa ideia e falei, então, que é aplicável somente no território do país que a editou. Foi nesse sentido aí, mas é importante que vocês percebam que a limitação territorial, a aplicação da lei da norma processual no espaço, ela está limitada a depender do órgão que a editou. Não é? Eu dei exemplo de norma processual oriunda do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É aplicável aonde? No âmbito da Primeira Região da Justiça Federal, que pega, não sei se vocês sabem dessa peculiaridade, 14 unidades da federação. Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem área abrangente de mais da metade do território nacional e de mais da metade do número de unidades da federação. Absurdo. Primeira região. A segunda região é Rio de Janeiro. Abrange o quê? Rio de Janeiro e Espírito Santo. Olha a área. Terceira região, sediada em São Paulo. Abrange o quê? São Paulo e Mato Grosso do Sul. É um pouquinho maior, mas é pequeno, comparado com a primeira. Quarta região, onde é que está? Está lá embaixo. Pega 3 estados. Pega Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A sede é em Porto Alegre. 3 estados. A nossa é 14. E a quinta região pega 7 dos 9 estados do Nordeste. E os outros dois são Bahia e Piauí, estão na primeira região. A primeira região é uma loucura. Imagine um mapa do Brasil aqui, o triângulo do mapa do Brasil. A sede da primeira região é Brasília. Ela pega tudo que está aqui para trás em direção ao Amazonas, pega tudo que vai em direção ao Nordeste, exceto aquela faixa dos 7 estados a que me referi, que são da quinta região, pega a Bahia, portanto, Nordeste, pega lá em cima o Piauí. Não é uma região, porque para ser região, por que você fala em região? Você fala em região porque você encontra valores próprios daquele espaço geográfico. Raciocine comigo. Perfeitamente identificável valores próprios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, dos estados do Nordeste. O mundo na Bahia não é o mundo do Amazonas. São diferentes, completamente diferentes. Então, há múltiplas regiões nesse conjunto que se chama de primeira região.
Mas o que eu quero dizer é que se do Tribunal Regional Federal da Primeira Região advier uma norma processual, ela vai pegar toda a primeira região. Não pega a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. E o mesmo acontecerá com qualquer desses outros tribunais. Está claro, então, essa questão da norma processual no espaço? Agora, aqui a coisa muda de figura. Norma processual no tempo. Nós estamos assistindo aí a seguidas produções de diplomas normativos com reflexos processuais. Essa semana, sexta-feira, entrou em vigor a Lei do Ambiente de Negócios. Não sei se vocês souberam, né? É uma lei enorme, Lei do Ambiente de Negócios. O objetivo é criar um quadro, mormente no que diz respeito a como no exterior somos olhados, criar um quadro favorável à realização de negócios, de modo a se dar a quem está no interior a impressão, tomara que seja verdadeira, de que aqui no Brasil é fácil a celebração de negócios, ganhar dinheiro, por outras palavras. Bom, essa lei do ambiente de negócios, que é a Lei 14.195, ela é fruto da conversão de uma medida provisória do ambiente de negócios, a medida provisória número 1040. Todos sabemos, eu disse hoje na aula, que a Constituição Federal veda que em medida provisória conste norma processual. Então, a medida provisória 1040 não tinha norma processual. Existe no Congresso Nacional um procedimento legislativo específico, que é diferente do procedimento legislativo para as leis que passam comuns, têm a tramitação comum, que é o procedimento legislativo específico para a conversão de medida provisória em lei. É um procedimento mais rápido. O que é que aconteceu com essa medida provisória 1040? Ela foi convertida em lei e foi mandada para sanção lá pelo presidente da República, que sancionou, e ela entrou em vigor na sexta-feira passada. Só que, no texto da Lei 14.195, há diversos dispositivos de natureza processual que não estavam e nem podiam estar na medida provisória. Claro caso de contrabando legislativo. Inseriram na lei diversas disposições processuais que não estavam na medida provisória e nem poderiam estar porque são processuais. Dá um away esse negócio. Mexeram em diversos artigos do Código. Se vocês me perguntarem, formalmente é inconstitucional esse conjunto normativo aí que mexeu no Código de Processo Civil, é discutível. Por que é discutível? Não foi contrabando legislativo? É que o Supremo Tribunal Federal ele admite que, numa lei fruto de conversão de medida provisória, constem disposições que não estavam na medida provisória, desde que sejam disposições relacionadas ao tema da medida provisória. Bom, então, quem olhar para esses dispositivos que foram alterados no Código de Processo Civil e achar que ali há normas que têm relação com a melhoria do ambiente de negócios, vai achar que essa lei, nesse particular, é formalmente constitucional. Quem olhar e achar que não há ali relação com o ambiente de negócios, vai concluir que essa lei é formalmente inconstitucional. Nós estamos aí com seguidas, frequentes alterações no âmbito processual. Muitas alterações seguidas. O próprio Código de Processo Civil foi de 2015, apesar de ser esperado, obviamente, mas promoveu uma reviravolta no mundo jurídico e, apesar dessa reviravolta, eu vi professores de processo civil dizendo assim, não mudou nada, só mudou alguns textinhos lá que não é suficiente para mudar nada.
Onde é que já se viu uma mudança na lei mudar o comportamento das pessoas? O comportamento das pessoas muda a partir da consciência que a pessoa toma da sua posição na sociedade. Aí um dia eu participei de uma palestra, teve um que disse isso. Eu comecei com o exemplo de meu filho. Meu filho tinha 4 anos de idade, o mais novo, quando... Não, ele tinha uns 7 anos de idade, e a mãe, conversando com ele, falou assim, minha mulher, falou assim, eu adoro a relação sua com sua priminha Cacá. Tão lindo. Vocês se dão tão bem. Aí eu amo muito minha priminha. Aí a mãe, mas você batia muito nela também. Aí eu batia porque eu não sabia que tinha a Lei Maria da Penha. Com 7 anos de idade. Como é que a lei não muda o comportamento das pessoas? Claro que muda, muda sim. Meus queridos, esse tema norma processual no tempo será visto na nossa próxima aula, certo? É um tema bastante interessante, tem bastante slides que eu produzi a respeito, e eu lhes desejo um bom resto de semana, muita paz, muita saúde, tranquilidade, né? Nós nos veremos agora depois do feriado, que tenhamos um feriado de 7 de setembro em paz também. Um abraço grande para todos vocês. Obrigada, professor. Um bom dia, boa semana. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Saló. Até a próxima aula. Obrigado. Próxima Boa aula. Um semana. abraço grande.